Segundo assunto que é importante a gente tratar aqui, que quase virou capa de hoje do Weintraub Sem Filtro põe aí, Eric, o que seria a nossa capa, por favor. Vou colocar aqui que a capa já estava pronta aqui, ó. Meu vice, minha vida. Olha Ciro isso. Gomes, o vice dos sonhos. Quem tá Ciro falando Nogueira. isso? Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. O Ciro Gomes lá no Ceará, eu pensei no Ciro Gomes porque o Eric parece que é parente, não é, Eric? Não é Ferreira Gomes? Ferreira Gomes, meu tio. O Ciro Nogueira, que tá ali, puxa, tem um monte de matérias no jornal indicando com fortes indícios do envolvimento do Ciro Nogueira com o crime organizado, mas assim, crime narco, coisa ruim, com bets, com master, com corrupção, coisa horrorosa. E o Ciro Nogueira está sendo cobiçado para ser o vice do Flávio. Ai, Abraão, isso é maldade, é inteligência artificial, não é? Põe aí o vídeo, escute do Flávio Bolsonaro, quem ele quer como vice. Põe aí. Abraão, eu fiz um compilado aqui que tem primeiro o Bolsonaro falando o que o Ciro Nogueira é para ele. E aí no meio desse vídeo tem o Flávio falando que seria o vice dos sonhos. E no final uma declaração do Ciro hoje. Então vamos lá. Um vídeo, se você quiser interromper para comentar. Vamos lá. Não vou interromper. Velho colega de parlamento. O Ciro, meu velho colega de parlamento. Fui do Partido Progressista dele por muito tempo. Ele não está apaixonado por mim não, pessoal, mas ele está me namorando. Ele quer que eu retorne ao Partido Progressista. Quem sabe? Se ele for bom de papo, quem sabe a gente volte para lá. Não estou me fazendo difícil, não. É um grande... Eu fui do Partido Progressista por aproximadamente 20 anos, que conta também o PPB e PPR, que era o próprio Partido Progressista naquele momento. Eu conheço sim há algum tempo. Tá? No Nordeste era quase impossível você fazer campanha sem estar com o PT ao teu lado. Então reconheço isso. E as pessoas mudam. O Ciro está feliz. Ele falou para mim que o sonho da vida dele é ocupar um ministério como esse. E dizer ao senhor presidente Lula, não é o Ministério das Minas e Energia. Onde o orçamento é bilionário. Não é transporte, né? Não é o desenvolvimento regional. É chefia da Casa Civil. É a alma de um governo. É realmente a nossa interlocução aumentando com o parlamento brasileiro de forma salutar e não de forma comprada, como aconteceu no passado. E dizer mais, né? Eu acredito em Deus e o Ciro também acredita em Deus. E eu tive uma experiência em setembro de 2018, mas uma facada, onde eu vi a morte. E o Ciro, há 3 dias, viu a morte também ao seu lado, quando ele, em pleno voo, né, retornando ao Brasil, teve uma turbina do avião que explodiu em pleno voo. Puxa, e ele me contou do desespero, da agonia de quem estava ao seu lado dentro do avião. E ele também ficou preocupado. E nesse momento, é um momento, não deveria ser nesse apenas, mas é um momento que você realmente procura se encontrar. De onde vim, para onde vou, como é que está a minha vida. Eu serei bem recebido nesse destino que cabe a todos nós. O Ciro relatou isso para mim também aqui. Então foi um sinal de Deus. No dia seguinte do convite que eu fiz para ele, esse problema com o seu avião, e graças a Deus deu tudo certo lá, ele está entre nós e falando em Deus. Essa é a chapa do sonho, né? E quem seria vice? Hoje, assim, o que eu ouço falar é que o Ciro Nogueira, né, já publicamente manifestou essa vontade, né, com relação a vice, que eu saiba que está ali, que já levantou o dedo, e eu acho que tem todas as credenciais para ser é o Ciro, mas isso é uma decisão que se toma muito mais na frente, né? Aí depende da composição partidária, depende do perfil que a gente está buscando. Agora, o perfil do Ciro é um bom perfil, é nordestino, é de um partido grande e forte, tem ali a lealdade, né, que ele sempre teve ao presidente Bolsonaro durante o ministério dele, foi ministro do presidente Bolsonaro. Então, sem dúvida alguma, tem um nome que está, hoje é o nome que está colocado. Conheço todos os grandes empresários desse país. Sou convidado para jantares, para palestras, para encontros. Agora, o CPF dele é um, o meu é outro. O que vai nortear a minha trajetória de vida é a minha história, e pode ter toda a certeza que o povo do Piauí, se surgir algum dia na vida, alguma denúncia que seja comprovada contra o senador Ciro, eu renuncio o meu mandato.
Eu jamais vou voltar ao meu estado, olhar o povo da minha terra de olho no olho, se eu não tiver a autoridade e a confiança. Abrão, pelo jeito aí, né, a segunda alma mais honesta do país, né, pelo que ele falou, saiu essa notícia hoje nos jornais, né, que o Ciro Nogueira ele recebia uma mesada, aparentemente ficava entre 500 e 300 mil reais, uma mesadinha do Vorcaro, inclusive parece que esse dinheiro ia para empresas, aparentemente, né, denúncias aí, da filha, que a filha tem participação, que a esposa tem participação. É isso aí, Ciro Nogueira. Eu escutei, pelo menos eu vi nas reportagens que saíram, que era 500 mil, e aí esse primo do Vorcaro, que também é Vorcaro, né? O primo do dono do banco, estava perguntando se, podemos baixar, teria perguntado, podemos baixar de 500 para 300? Não é a primeira vez que ele está sendo acusado de fazer coisa errada, de corrupção. Não é a primeira suspeita. Se você der um Google, vai aparecer, sei lá, muitas páginas com acusações diversas do envolvimento dele com crime organizado, com tráfico, com corrupção, com tudo que você puder imaginar. Aí, Abraão, aí vem a Bolsolepra, né? Porque eu fico apagando depois o comentário. Ai, Abraão, e por que você ficou no governo com esse cara? Por que eu não estava no governo quando ele entrou. Eu saí e depois ele entrou. Depois que eu saí, ele entrou. Primeiro tem que me tirar de lá. E o MEC que ele conseguiu depois aparelhar com o bigodinho, deu um monte de problema. Aquele carequinha que a Michele gostava, que pôs no lugar, que o Bolsonaro falou, eu coloco a minha cara no fogo se pegarem corrupção com o Milton Ribeiro. Milton Ribeiro com carequinha, com bigodinho. Pegaram o meu monte de suspeita e o próprio Bolsonaro admitiu que no governo dele teve corrupção, né? O próprio falou, não, teve corrupção, teve, como é que é? Tráfico de influência. Então, a primeira coisa da Bolsoleprada, eu não estava lá, eu fui contra a entrada do Centrão, eu falei para o Bolsonaro isso. Prova, Abrão, falei, tá ali no vídeo gravado, eu falando, vocês estão negociando com quem a gente tinha que brigar, lutar. Foi antes do cara entrar, antes do Ciro. Estavam falando, aqueles generecas, o Ramos, o Braga Neto, querendo trazer o Centrão para dentro, o Paulo Guedes, todo mundo querendo negociar. Vocês estão negociando com quem se a gente chegou aqui para lutar, não foi para fazer negócio com o Centrão. Aí eu estava brigando, falando, não estava querendo deixar entrar. Olhem nos jornais, eu estava recusando, postergando ao máximo a minha queda e a entrada dos caras de novo no MEC. Por quê? Porque eu sabia que vinha encrenque, que estava subindo a governança e dito e feito. Pegamos caras. A governança que eu deixei foi o que arrebentou o pé. Eu plantei um monte de mina lá no MEC, os caras foram tudo saindo correndo pegar as coisas e pegaram os caras. As regras que eu deixei lá pegaram. No Ministério da Saúde não teve isso. Não pegaram nenhum caso de corrupção depois. Essa é a primeira coisa que a Bolsoleprada vem aqui me atazanar no YouTube. A segunda coisa, não apareceu ninguém ligado à família Bolsonaro no caso Master. Tá aí, tem um monte, cara. Não tem um, tem o Wagengarten, tem o Ciro Nogueira, tem um monte de cara ligado à família Bolsonaro no caso do Banco Master. Tá bom? Então, são as duas coisas que eu queria. Porque daqui a pouco, quando for esse corte para o ar, certamente irá aparecer lá os comentários da Bolsoleprada, tá? Então já está aqui a resposta para os dois. Estão, sim, envolvidos nas suspeitas, primeira coisa. E a segunda, eu saí no primeiro ano, um ano depois do governo, quase. Pouco mais de um ano eu saí. Antes do Bolsonaro abrir as pernas para o Centrão e dar entrada primeiro do Fábio Faria e depois do Ciro Nogueira na Casa Civil. Então é mais uma mentira do Bolsonaro. A Casa Civil é o principal ministério. O Bolsonaro mente. Eu estou morrendo. Foi operar o ombro
para operar o ombro, a sua saúde tem que estar boa, cara. Eu já operei o ombro 2 vezes. Se você tiver com algum problema de saúde, o ortopedista não te opera o ombro. É uma operação enrolada. Cadê os problemas de saúde desse cara? Mente. Eu entreguei a Casa Civil, não tem negócios para fazer. Onde mais tem negócio para fazer é na Casa Civil. Eu fui secretário executivo da Casa Civil, eu fui o vice-ministro da Casa Civil. Eu sei a quantidade, é ali que estão as grandes articulações. É ali que se discute quem vai pegar a presidência da Petrobras. Tudo passa pela Casa Civil. E botar o Ciro Nogueira na Casa Civil é um atestado que você está alinhado com os valores e os padrões de comportamento desse cidadão. Tá bom? Eu creio que o Farol da Liberdade, quando chegar ao poder, certamente investigará a fundo como a família do Ciro Nogueira juntou um patrimônio tão grande assim. Como é que ele tem aviões, barcos, ou utiliza barcos? Família do Lula, como a família do Lula utiliza tantos barcos? Será que os barcos são uma operação de leasing? Tudo isso a gente consegue detectar e muito mais. Por quê? Porque hoje no Lanterna do EIB nós trataremos do confisco alagado. O que é o confisco alagado? Pegar 100% do dinheiro dos corruptos. 100%. Não é pegar o que foi roubado. O cara perde todo o patrimônio. O patrimônio vai para uma conta especial no Tesouro Nacional. O responsável por capturar esse dinheiro, resgatar esse dinheiro, recebe 10%, ou os responsáveis 10% de prêmio. E os outros 90% serão distribuídos para as pessoas que concordarem em punir os corruptos. Tem que concordar. Cara que, não, eu sou de esquerda, a corrupção é legal, eu sou contra. Então não recebe.